Você já parou para pensar no que existia antes de tudo começar? É comum ouvirmos histórias sobre seres poderosos que desceram dos céus e moldaram o nosso planeta à sua maneira. Mas e se eu te dissesse que os registros mais antigos da humanidade contam uma história bem diferente? Hoje vamos mergulhar no que os textos sumérios realmente revelam sobre o mundo antes dos Anunnaki mudarem tudo. Eu te garanto, até o final deste vídeo, você terá uma visão completamente nova sobre as nossas origens. Muitos acreditam que os deuses antigos eram apenas astronautas em busca de ouro. É uma ideia fascinante, mas a verdade gravada naquelas tábuas de argila milenares é muito mais estranha, profunda e, por que não dizer, perturbadora. Antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários. Você acredita que a humanidade foi criada de forma artificial? Agora, acomode-se, feche os olhos se quiser relaxar, ou apenas ouça com atenção. Nossa jornada rumo ao passado mais remoto começa agora. Para entender essa história, precisamos voltar 5.000 anos no tempo, para a região entre os rios Tigre e Eufrates. O lugar que os historiadores chamam de berço da civilização, a antiga Suméria. Foi ali que o ser humano começou a registrar seus pensamentos pela primeira vez. Eles usavam argila úmida e talhavam sinais em forma de cunha com hastes de junco. Essas tábuas ficaram enterradas sob as areias do deserto por milênios. Quando os arqueólogos finalmente as encontraram e conseguiram decifrá-las, o mundo científico ficou em choque. Os sumérios deixaram um relato detalhado da criação do mundo, dos deuses e dos homens. Nesses textos surgem os Anunnaki. Hoje, a cultura popular costuma descrevê-los como viajantes do planeta Nibiru, mas os antigos sumérios os viam de outra forma. Para eles, era o panteão das divindades supremas, aqueles que determinavam o destino do universo. E antes mesmo desses deuses começarem a governar a humanidade, o mundo passou por transformações surpreendentes e por vezes brutais. Imagine o início de tudo. Um vazio absoluto e sem fim. Os antigos sumérios acreditavam que antes do mundo que conhecemos, não existia nada, além de um oceano escuro e infinito. Eles chamavam esse caos aquático primordial de Namu. Tente visualizar a cena. Não havia estrelas, nem sol, nem chão sob os pés. Apenas águas calmas e silenciosas que guardavam em si o potencial de toda a vida futura. É um estado muito parecido com aquele sono profundo em que mergulhamos todas as noites. Nesse oceano primitivo, ainda não existiam os Anunnaki, da forma como a cultura pop os descreve hoje. Não havia minas de ouro, nem naves espaciais. Havia apenas paz. Namu era a grande mãe, o princípio de todas as coisas. É fascinante notar que a ciência moderna costuma comparar esse conceito sumério do oceano primordial com a teoria da sopa primitiva, de onde a vida surgiu em nosso planeta. Isso sugere que os antigos habitantes da Mesopotâmia, há mais de 5.000 anos, compreendiam a natureza do universo de forma muito mais intuitiva do que imaginamos. Foi desse silêncio ancestral que nasceu o mundo, um mundo que mais tarde seria transformado de forma implacável. Muitas vezes ouvimos o mito de que os deuses chegaram a um planeta já pronto, mas os textos sumérios dizem o contrário. Os próprios deuses nasceram desse oceano sombrio. Vamos começar do princípio. No coração de um oceano infinito, surgiu uma imensa montanha cósmica. Essa montanha unia duas forças fundamentais. O topo era o céu, chamado An, e a base era a terra plana, conhecida como Ki. No início, céu e terra eram inseparáveis, fundidos em um abraço eterno. Naquele mundo não existia espaço para a luz ou para o vento. Era um estado de densidade absoluta e unidade total. Para visualizar melhor, imagine o botão de uma flor ainda fechado. Todas as partes já estão ali, mas comprimidas, esperando o momento de despertar. Dessa união primordial, começaram a nascer os primeiros deuses. O mais poderoso entre eles era Enlil, o deus do ar e das tempestades. Foi ele quem mudou esse mundo confinado para sempre. E aqui vale abrir um parêntese para desmistificar um conceito popular. Muitas teorias esotéricas modernas afirmam que Enlil era o comandante de uma expedição espacial. No entanto, os textos sumérios originais o descrevem como a personificação do vento, do sopro e do próprio espaço. Ao nascer entre o céu e a terra, Enlil sentiu que lhe faltava lugar para respirar, e foi assim que ele provocou a primeira grande separação do universo. E o que aconteceu a seguir nesta história? Enlil, o deus do ar, decidiu separar seu pai, o céu, de sua mãe, a terra. Imagine uma ruptura cósmica de proporções inimagináveis. Como um furacão implacável, Enlil surgiu entre Anu e Ki, forçando-os a se afastar com toda a sua força. O céu subiu ao alto, formando uma cúpula sobre o mundo, enquanto a terra permaneceu abaixo, estendendo-se como uma vasta planície. Entre eles, surgiu um espaço vazio, o exato lugar onde vivemos e respiramos hoje. Enlil tomou a terra para si, e o mundo passou a parecer uma enorme semi-esfera. Nesse novo cenário, novas regras começaram a valer. A luz surgiu, os pontos cardeais foram definidos e o tempo começou a correr. Os deuses começaram a povoar essa nova realidade, construindo suas moradas, moldando rios e erguendo montanhas. Foi uma era de grandes construções. É aqui que entram em cena os deuses que hoje inspiram tantos filmes e livros. Os deuses supremos ficaram com os melhores papéis. Anu reinava nos céus, Enlil dominava a terra e controlava o clima, e o sábio Enki assumiu o domínio das águas doces subterrâneas.
Mas para que esse mundo funcionasse plenamente, alguém precisava fazer o trabalho pesado. Para manter a ordem no cosmos, os deuses supremos, os famosos Anunnaki, criaram para si uma linhagem de ajudantes. Eles eram uma classe inferior de divindades, chamadas Igigi. E a verdade é que, nos primórdios do mundo, o destino deles estava longe de ser glamouroso. Antes da existência dos seres humanos, eram os Igigi, que tinham que escavar os canais, limpar o lodo dos rios, cultivar o sustento dos deuses maiores e manter as engrenagens do universo girando. Imagine a cena: seres imensos e poderosos, passando o dia inteiro com lama até os joelhos, usando picaretas pesadas e cestos de carga para abrir os leitos dos rios Tigre e Eufrates. As escrituras sumérias descrevem o seguinte: quando os deuses, tal como os homens, carregavam o fardo e puxavam os cestos, o peso era esmagador, o trabalho era penoso e o sofrimento era constante. Os Igigi trabalharam incansavelmente por 3.600 anos. E este é um detalhe crucial. O mundo antes do homem não era um paraíso. Era um canteiro de obras gigantesco, onde deuses menores labutavam até o esgotamento total. Hoje, muitas teorias afirmam que os antigos astronautas criaram a humanidade de imediato para a extração de recursos, mas as tabuletas de argila originais deixam claro que os deuses tentaram fazer tudo sozinhos primeiro, e esse experimento foi um fracasso absoluto. Como você deve imaginar, nenhum trabalho dura para sempre quando gera apenas sofrimento. Os Igigi chegaram ao limite. Eles estavam exaustos após milênios cavando canais sem um dia de descanso. Foi então que aconteceu a primeira revolta trabalhista da história do universo. E não pense que isso é invenção de cientistas políticos modernos. É o que diz, literalmente, o antigo poema de Atrahasis. Os deuses menores conspiraram entre si. Numa certa noite, lançaram suas picaretas e pás ao fogo, reduzindo suas ferramentas a cinzas. Um exemplo claro de como o desespero nos leva a queimar todas as pontes. Sob o clarão das chamas, os Igigi, furiosos, cercaram o palácio de Enlil, o deus supremo. Eles exigiam o fim daquele trabalho escravo e insuportável. Imagine o pavor de Enlil. O poderoso deus das tempestades acordou no meio da noite, com os gritos da multidão que sitiava sua casa. O tilintar das armas e o brilho das tochas cortavam a escuridão. Em pânico, Enlil ordenou que os portões fossem trancados e convocou os outros grandes deuses para socorrê-lo. Anu, o senhor dos céus, desceu à terra, enquanto Enki, o sábio deus das águas, emergiu das profundezas. Eles formaram um grande conselho para decidir o que fazer com os rebeldes. Castigá-los, porém, era impossível. Afinal, se os punissem, quem continuaria a cavar os canais e a cultivar o alimento? Pela primeira vez, os próprios deuses encaravam o abismo da fome. Mas o que de fato se escondia por trás dessa decisão divina? Foi naquele momento que o destino da humanidade começou a ser traçado. Durante a grande assembleia dos Anunnaki, o deus da sabedoria, Enki, apresentou uma solução magistral. Ele admitiu que os Igigi tinham razão. O fardo que carregavam era realmente insuportável. Mas em vez de forçá-los a continuar, Enki propôs criar um substituto, um novo ser que assumiria o trabalho dos deuses. Ele batizou esse projeto de Lulu, o homem primordial na língua suméria. A ideia era criar uma criatura com inteligência suficiente para compreender ordens, mas submissa o bastante para jamais se rebelar. Aqui precisamos abrir um parêntese para desmentir um mito comum. Teorias populares como as de Zecharia Sitchin sugerem que a humanidade foi fruto de engenharia genética para minerar ouro na África do Sul. No entanto, nenhum texto sumério menciona ouro nesse contexto. A verdade é que os seres humanos foram criados exclusivamente para substituir os deuses na agricultura, para escavar os canais de irrigação da Mesopotâmia e garantir o sustento das divindades. Fomos feitos para ser jardineiros e construtores, não mineradores. Vamos mergulhar agora no processo de criação da humanidade. Esta é uma das passagens mais poéticas e ao mesmo tempo sombrias da mitologia suméria. Enki não agiu sozinho. Ele contou com a ajuda da deusa-mãe, Ninhursag. Para dar vida ao servo ideal, os deuses decidiram misturar dois elementos fundamentais, a argila e o sangue divino. Eles escolheram um dos deuses rebeldes, o líder da revolta chamado We-Ila, e o sacrificaram. É um retrato brutal da mentalidade arcaica. O sangue do deus executado foi misturado à argila pura, vinda das profundezas do oceano subterrâneo. Dessa mistura, a deusa-mãe moldou 14 figuras, 7 homens e 7 mulheres. Aquelas formas possuíam a densidade física da terra, mas, graças ao sangue do deus caído, pulsava nelas um espírito divino. Os sumérios acreditavam que era justamente esse sangue que dava ao homem uma alma, algo que eles chamavam de Etemu. E é por essa razão que conseguimos ouvir as batidas do nosso próprio coração. Para eles, esse pulsar nada mais era do que o eco daquele deus sacrificado. Foi assim que o homem surgiu, não como o ápice da criação feito para desfrutar da vida, mas como um mecanismo funcional. Um tipo de biorobô moldado de lama e sangue, criado com um único propósito: trabalhar para que os deuses pudessem descansar. Assim que os primeiros seres humanos foram criados, os deuses lhes entregaram imediatamente picaretas e cestos. Os Igigi suspiraram de alívio e partiram para descansar nos céus, enquanto a humanidade dava início ao seu árduo trabalho. O mundo mais uma vez se transformou.
Às margens dos rios, surgiram vastos campos de trigo, currais e grandes celeiros. O povo erguia templos que os sumérios chamavam simplesmente de as casas dos deuses. Na prática, esses templos funcionavam como restaurantes gigantescos, para onde as pessoas levavam diariamente pão fresco, carne assada e cerveja para os seus criadores. A vida humana era dura, mas tinha um propósito bem definido. A obediência era vista como a maior das virtudes. Se você escavasse bem os canais e entregasse fielmente as oferendas, os deuses retribuiriam com chuva e colheitas fartas. Um exemplo disso era o camponês antigo que todas as manhãs orava para que sua ferramenta não se quebrasse, pois uma pá partida era um sinal claro da ira divina. Naquela época não existia a ideia de céu ou inferno como conhecemos hoje. Havia apenas o ciclo eterno do trabalho. Os homens nasciam, trabalhavam, alimentavam os deuses e morriam. Enquanto isso, os deuses desfrutavam de paz e descanso em seus templos luxuosos. Contudo, essa engrenagem que parecia perfeita acabou falhando. Acontece que os deuses ignoraram um detalhe crucial. Ao criarem os seres humanos, eles não estabeleceram um limite para o tempo de vida. Os antigos viviam por séculos e se multiplicavam rapidamente. Em apenas 1.200 anos, a Terra ficou completamente superpovoada. Havia gente demais. E é justamente aqui que surge o conflito que mudaria para sempre a forma como os deuses viam sua própria criação. Os textos sumérios descrevem isso de uma maneira surpreendentemente comum. A humanidade passou a fazer barulho demais. Imagine milhões de pessoas escavando, gritando, construindo casas, cantando e dando à luz tudo ao mesmo tempo. Esse alvoroço constante subia até os céus. O deus Enlil, o mesmo que outrora havia separado o céu da terra, agora já não conseguia pregar o olho. Consumido por uma insônia terrível, o barulho dos homens o irritava a tal ponto que ele passou a sentir um ódio profundo por eles. Pode até parecer bizarro, um deus perder a paciência por causa de barulho, mas as consequências foram catastróficas. Enlil convocou o conselho dos deuses e declarou que o barulho da humanidade o estava privando do sono. Ele exigiu uma redução drástica da população e decidiu destruir justamente aqueles que haviam sido criados para servi-lo. Inconformado, Enlil toma uma decisão implacável. Ele lança sobre a humanidade uma praga devastadora. A doença começou a dizimar as pessoas aos milhares, com corpos tombando nos campos e nas ruas das cidades. Mas é aí que entra em cena o deus Enki, o próprio arquiteto da raça humana. Enki nutria uma afeição paternal por sua criação e não aceitava que seu projeto fosse extinto. Agindo nas sombras, ele contatou um sábio chamado Atrahasis e o ensinou a combater a epidemia. O conselho de Enki foi astuto. Os homens deveriam parar de prestar culto a todos os outros deuses e concentrar suas oferendas apenas no deus da peste. A estratégia funcionou. Sentindo-se lisonjeado com tanta atenção, o deus da doença cessou o castigo. A humanidade voltou a prosperar e, consequentemente, a fazer barulho. Enlil, furioso ao perceber que seus planos estavam sendo boicotados, lançou então uma seca terrível sobre a terra. As chuvas pararam, os rios secaram e as plantações viraram poeira. A fome foi tão extrema que, segundo os textos antigos, o desespero levou as pessoas a devorarem os próprios filhos. Mas Enki interveio novamente, ajudando secretamente o povo a encontrar água. Esse embate incessante entre Enlil e Enki é o eixo central de toda a mitologia suméria. Levado ao limite, Enlil decide recorrer à sua arma mais devastadora. Ele força todos os grandes deuses, os Anunnaki, a fazerem um pacto de silêncio. Ninguém poderia alertar a humanidade sobre a catástrofe que estava por vir. O plano de Enlil era varrer a raça humana da face da terra com um dilúvio avassalador, abrindo as comportas do céu para inundar o mundo inteiro. Parecia o fim, a humanidade estava condenada. Mas Enki, o deus da sabedoria, encontrou uma brecha brilhante naquele juramento. Ele não podia falar diretamente com um mortal, mas nada o impedia de falar com objetos. Enki foi até a cabana de juncos onde dormia seu protegido, Atrahasis, e começou a sussurrar contra a parede de palha. Parede, escute bem, muro, grave o que eu digo, destrua sua casa e construa um barco. Abandone suas riquezas e salve sua vida. Este é um exemplo fascinante da astúcia divina. Atrahasis despertou ao ouvir aquela voz vinda da parede e compreendeu imediatamente o que precisava ser feito. Ele reuniu carpinteiros e deu início à construção de uma embarcação colossal, vedando-a completamente com betume fervente para garantir que o barco fosse impenetrável. Atrahasis conseguiu terminar a construção de seu barco no limite, momentos antes do desastre começar. Ele abrigou sua família, sementes de todos os tipos e diversos animais. Foi então que os céus se abriram. Os relatos sumérios sobre o dilúvio são assustadoramente vívidos. O vento rugia como um animal selvagem, a escuridão engoliu a terra e a força das águas varria as pessoas, como se fossem meros gravetos. Até os deuses se apavoraram com o que haviam provocado. Eles fugiram para o ponto mais alto dos céus, onde se encolheram de medo, tremendo como cães na chuva. A tempestade castigou o mundo por 7 dias e 7 noites. O mundo inteiro se tornou um oceano vasto e lamacento, voltando a ser exatamente o que era no início dos tempos, antes mesmo do surgimento dos deuses. A civilização inteira, com as cidades erguidas com tanto esforço pelos Igigi e pelos homens, foi varrida do mapa.
Enlil acreditava que finalmente teria paz e silêncio para dormir. Mas, quando as águas começaram a baixar, os deuses se depararam com uma realidade terrível. Eles haviam exterminado justamente aqueles que os alimentavam. Poucos dias depois, a fome começou a castigar os deuses. Seus templos jaziam em ruínas, e não havia mais ninguém para assar o pão ou preparar a carne dos sacrifícios. Quando o barco de Atrahasis finalmente tocou o solo no topo da montanha, sua primeira atitude foi oferecer um sacrifício. Ele acendeu uma fogueira e preparou a carne, deixando que o aroma do assado subisse aos céus. É nesse ponto que os textos antigos trazem uma imagem muito forte. Os deuses sentiram o cheiro doce e se amontoaram sobre a oferenda como se fossem moscas. Tentem imaginar a cena. Os grandes e temíveis Anunnaki, criadores de mundos agora famintos e vulneráveis, aglomerados ao redor da fogueira de um simples mortal. Ficou claro que sem os humanos eles não conseguiriam sobreviver. Esse foi o grande divisor de águas na história. Enlil, que a princípio estava furioso por alguém ter sobrevivido ao dilúvio, acabou cedendo. Os deuses entenderam que precisavam da humanidade tanto quanto a humanidade precisava deles. Era uma simbiose. Mas para garantir que o problema da superpopulação não se repetisse, Enki impôs novas regras. A partir daquele momento, o parto passaria a ser difícil e doloroso. Surgiram as doenças infantis, e algumas sacerdotisas foram proibidas de ter filhos. A vida humana tornou-se breve. Foi assim que se estabeleceu o novo equilíbrio do mundo, a mesma realidade em que vivemos até hoje. Após o grande dilúvio, o mundo precisava ser reconstruído. Mas, desta vez, os deuses decidiram não mais governar os homens diretamente, e sim através de intermediários. Foi assim que nasceu, na mitologia suméria, a ideia da realeza que desce dos céus. Os deuses escolheram governantes entre os mortais para representar a vontade divina na Terra. A primeira cidade a ser reerguida foi a sagrada Eridu, dedicada ao deus Enki. Os próprios símbolos do poder, a coroa, o cetro e o trono, foram entregues pelos deuses aos homens. Os reis tornaram-se o elo vital entre o céu e a terra. Eles ergueram os zigurates, imensas pirâmides em degraus, em cujos topos os sacerdotes entravam em comunhão com o divino. O que mais impressiona nesse sistema é que o rei não era visto apenas como um senhor absoluto, mas como o trabalhador principal. Em festividades sagradas, o próprio soberano carregava um cesto de argila nos ombros, um gesto simbólico para mostrar que ele não esquecia a essência da humanidade. Todos, do mais humilde camponês ao grande rei, foram criados para servir. Era essa hierarquia rígida que garantia a ordem e a estabilidade do novo mundo pós-diluviano. Mas como exatamente os deuses transmitiram aos homens o conhecimento necessário para construir uma civilização? Nos textos sumérios existe um conceito fascinante chamado Mi. Geralmente traduzido como decretos ou leis divinas, o Mi não era algo abstrato. Eram objetos físicos, talvez tábuas ou cristais, que continham o código de cada aspecto da existência. Havia um Me para a construção de templos, um para a arte de fazer pães e outro para a música. Existiam Me até para a prostituição e para a mentira. Para os antigos, toda a civilização, da tecnologia às emoções, foi programada pelos deuses nesses artefatos. O guardião desses segredos era Enki, o deus da sabedoria, que os mantinha em seu palácio subterrâneo, na cidade de Eridu. Enquanto ele os possuía, o mundo funcionava em perfeita ordem, como um relógio. É uma ideia que lembra muito os softwares e bancos de dados de hoje. Sem o programa certo, a máquina não funciona. Sem o Me correto, a sociedade não poderia evoluir nem prosperar. Por isso, quem controlasse esses objetos detinha o poder absoluto sobre a realidade. Um dos mitos mais fascinantes e importantes da antiguidade explica como o conhecimento se espalhou pelo mundo. Inanna, a deusa do amor e da guerra e protetora de Uruk, desejava transformar sua cidade na maior de todas. Para isso, ela foi visitar o deus Enki, que a recebeu com um banquete luxuoso. Os deuses beberam muito vinho e cerveja, e quando Enki já estava bem embriagado, seu coração se tornou generoso. Aproveitando o momento, Inanna começou a pedir os Me, as leis e segredos divinos. Tomado pela bebida, o deus entregou a ela mais de 100 desses decretos sagrados, que incluíam os mistérios da escrita, das artes, do artesanato e até o poder de governar outras nações. Sem perder tempo, Inanna carregou todos os artefatos em seu barco celestial e fugiu. Quando Enki acordou e a embriaguez passou, ele ficou horrorizado ao perceber o que tinha feito. Ele chegou a enviar monstros marinhos para capturá-la, mas já era tarde demais. Inanna levou o conhecimento para Uruk, e a cidade floresceu como nunca. Esse mito desconstrói a ideia de que os deuses eram seres perfeitos, frios ou distantes. Os deuses sumérios bebiam, brigavam, sentiam inveja e enganavam uns aos outros. No fim das contas, eles eram muito parecidos com os humanos, com a única diferença de que possuíam um poder inimaginável. Agora, vamos mergulhar no lugar que os sumérios mais temiam, como eles imaginavam o que vinha depois da morte. Para eles, não existia um paraíso iluminado com anjos, nem um inferno de chamas. O submundo sumério era o Kur, uma caverna imensa, sombria e sufocada pelo pó, localizada nas profundezas da terra.
Para chegar lá, a alma devia atravessar um rio subterrâneo, de forma muito parecida com o Estige da mitologia grega. No reino de Kur, o que reinava era a escuridão eterna e o silêncio. Quem governava era a deusa Ereshkigal, irmã de Inanna. As descrições sumérias sobre esse lugar são desoladoras. Por exemplo, dizem que os mortos se vestem como pássaros, cobertos de penas, e vivem na completa escuridão. E o seu alimento? Apenas pó e argila. É um cenário angustiante. Não importava se você fosse um grande rei ou um simples escravo. No submundo, o destino era o mesmo para todos. Todos mastigariam poeira para sempre. A única coisa que podia aliviar esse sofrimento eram as oferendas trazidas pelos parentes vivos. Se os descendentes se esquecessem de derramar água fresca sobre o túmulo, a alma era condenada a sofrer de uma sede insuportável. É por isso que a vida cotidiana na antiga Mesopotâmia era imersa em rituais e temor. Havia um medo constante de ofender os deuses ou os espíritos dos antepassados. Cada dia começava, invariavelmente, com uma prece e uma pequena oferenda. Se alguém adoecia, não procurava um médico nos moldes modernos, mas sim um sacerdote exorcista. Acreditava-se que a enfermidade era um demônio que invadia o corpo por vontade de uma divindade enfurecida. O papel do sacerdote era identificar a falha. Talvez a pessoa tivesse pisado em água impura na rua ou ingerido um alimento proibido. Para realizar a cura, ele moldava uma pequena figura de argila, representando o demônio, sussurrava feitiços sobre ela e então a destruía ou a lançava ao fogo. Naquela época, a magia era uma realidade tão concreta quanto a agricultura. As pessoas usavam amuletos, erguiam estátuas de touros alados na entrada de suas casas para afastar entidades malignas e viviam atentas aos presságios. O voo dos pássaros, o formato das nuvens e o comportamento dos animais eram interpretados como mensagens cifradas dos Anunnaki. O mundo era um lugar vivo, pulsante e extremamente perigoso, onde a sobrevivência dependia do cumprimento rigoroso de milhares de pequenas regras. Como foi que textos tão profundos e complexos acabaram se tornando meras histórias de alienígenas em trajes prateados? A grande culpada é a tradução. No século XX, o escritor Zecharia Sitchin lançou uma série de livros com sua própria interpretação das tabuletas sumérias. Ele afirmou que a palavra Anunnaki significava aqueles que vieram do céu para a Terra e criou o conceito do planeta Nibiru, com sua órbita de 3.600 anos. No entanto, os sumerólogos profissionais, pessoas que dedicam a vida inteira ao estudo da escrita cuneiforme, ficam consternados com tais afirmações. É preciso desmascarar esse mito definitivamente. A palavra Anunnaki é composta pelos radicais An, que significa céu, e Ki, que significa terra. Sua tradução real é descendência de linhagem real, ou filhos do céu e da terra. Nos textos originais, não existe qualquer menção a laboratórios genéticos ou naves espaciais. As ditas carruagens voadoras dos deuses são, na verdade, metáforas para o vento e a tempestade. Quando um poeta antigo descrevia Enlil cruzando os céus, ele se referia a uma nuvem de tempestade varrendo tudo em seu caminho. Projetar conhecimentos de voos espaciais nos sumérios é, no fim das contas, desrespeitar a sua própria visão de mundo, que era profundamente poética e mitológica. O verdadeiro legado dos textos sumérios é muito mais fascinante do que qualquer teoria da conspiração. Essas tabuletas de argila revelam o exato momento em que a consciência humana começou a despertar. No início, a escrita surgiu por uma necessidade simples: contar ovelhas e sacas de cereais. Eram apenas registros administrativos. Mas aos poucos, a escrita cuneiforme se tornou mais complexa. Foi quando as pessoas perceberam que aqueles símbolos podiam registrar muito mais do que números. Podiam expressar sentimentos, medos e sonhos. Surgiram poemas de amor, tratados sobre o sentido da vida e epopeias sobre a criação do mundo. Eles tentavam explicar por que a chuva cai, por que morremos e por que o trabalho é tão árduo. Suas respostas podem nos parecer ingênuas ou até cruéis, como a ideia de sermos biorobôs de argila e sangue, criados para deuses que se alimentavam do cheiro de carne assada. No entanto, esses foram os primeiros passos da humanidade para entender o seu lugar no universo. Nós somos os herdeiros desses textos. Muitas dessas narrativas, como a criação do homem a partir do pó da terra ou o grande dilúvio, foram integradas em outros livros sagrados, tornando-se a base das grandes religiões modernas. E assim chegamos ao ponto mais fascinante desta história. A grande reviravolta não é o fato de os deuses terem descido dos céus, mas sim que a humanidade, concebida para ser apenas mão de obra escrava, moldada entre o barro e o sangue para escavar canais, acabou superando seus próprios criadores. Os deuses da Suméria desapareceram há milênios, seus templos voltaram ao pó, e seus nomes foram esquecidos pela maioria. Mas nós continuamos aqui, sobrevivemos a dilúvios, vencemos pragas, e aprendemos que não fomos feitos apenas para servir, mas para criar nossos próprios mundos. As tabuletas sumérias não são meros relatos de visitas espaciais, elas são a nossa certidão de nascimento. É a crônica de como a civilização floresceu a partir do caos primordial, forjada no trabalho árduo e no temor. Antes dos Anunnaki, o mundo era um abismo de escuridão. Com a chegada deles, ele se tornou uma máquina organizada, porém impiedosa. Mas foi justamente por isso que a humanidade aprendeu a pensar, a escrever e a questionar.
Obrigado por me acompanhar nesta jornada e por mergulhar comigo nesta história antiga para relaxar. Espero que ela tenha trazido tranquilidade e um bom alimento para o seu pensamento. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens ao passado. Deixe seu like se gostou deste relato e participe nos comentários. Se fomos criados para servir aos deuses, qual você acredita ser o nosso propósito hoje, agora que os deuses não estão mais aqui? Até a próxima e uma ótima noite de sono.